Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos e agradecer porque você chegou no lugar onde você cresce, onde você é esticado, onde você é colocado em movimento para crescer no plano e na vocação que Deus te chamou. Obrigado por essa manhã, Espírito Santo, por você comunicando, trazendo comunicações ao nosso coração. Obrigado porque nós estamos em um lugar plantados, enraizados, para crescermos, para que a nossa vida de oração ela seja impactada por aquilo que nós carregamos, Pai. Obrigado pela unção que nos ensina sobre todas as coisas. A nossa expectativa está no Senhor. A nossa expectativa está naquele que criou todas as coisas, que te criou e te trouxe até aqui para receber. Eu declaro cada coração aberto para receber da sua palavra, receber do seu Espírito. Nenhuma distração, nenhum pensamento contrário àquilo que você quer manifestar essa manhã. Eu te dou graças, eu puxo a atenção de cada um. Eu coloco o coração de cada um, cada pessoa que está aqui, para o lugar certo, para receber daquilo que Deus tem para esse dia. Existe um plano para essa manhã. Existe propósito para essa manhã. E nós não vamos ficar aquém daquilo que Deus quer fazer hoje. Somos cooperadores do seu reino. Nós não estamos aqui somente assistindo um culto, mas nós estamos aqui para dar a nossa parte, a nossa contribuição. Existe algo que nós estamos prontos para não só receber, mas também para dar. E eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Pergunta se seu vizinho já está pronto. Pode se sentar. Nós estamos falando nesse mês sobre intercessão. E hoje é o último domingo sobre esse tema, não é isso? Intercessão, se colocar na brecha. Eu sei que essa expressão é usada, é bem antiga. Eu estou na brecha, eu estou me colocando na brecha. Mas antes da gente entrar realmente no ponto sobre a intercessão, eu queria falar com vocês, pode soltar o slide, sobre maturidade na oração. A mídia pode soltar a imagem? Maturidade na oração. Quando eu pensava sobre maturidade em oração, eu ficava pensando, e eu quero também que você pense, como eram os seus primeiros dias quando você se converteu. Na verdade, existem pessoas que oraram por você, que intercederam, que sentiram as dores de parto, que sentiram os gemidos inexprimíveis. E aí, você começa a sua caminhada cristã e você nasce de novo. E aí você começa as suas primeiras orações. E eu lembro que, quando eu era criança, a minha mãe ela foi embora para João Pessoa e me deixou morando com minhas tias, minhas duas tias. E naquela ocasião eu era muito apegada à minha mãe, ela foi embora e eu fiquei com as minhas tias, mas minha mãe combinava assim: Miriam, todo dia às 7 horas eu ligo para você. Antigamente não, né? Porque eu não sou tão antiga assim. Mas uns anos atrás, não tinha muito essa questão de internet, muito fácil, né? WhatsApp, era do tipo de Orkut, essas coisas, né? MSN, não faça essa cara como que é isso, você sabe o que é. Talvez você nem pegou uma fase da internet. E ela dizia assim: eu vou ligar para você todo dia às 7 horas da noite. Eu ficava esperando do lado do telefone a ligação. E quando dava 7 horas que ela não ligava, o que é que eu fazia? Uma criança queria chorar, mas eu não tinha um ambiente propício para chorar, que se eu chorasse, eu dizia: menina, que frescura é essa? E eu ia lá para a cozinha, quando ninguém estava lá, pegava aquela cadeirinha, me ajoelhava e orava. E eu dizia: Senhor, que minha mãe me ligue. E ela, assim que eu acabava de orar, ela ligava. Uma oração de um bebê espiritual. Uma criança espiritual. Mas graças a Deus, que a nossa vida de oração, ela não fica quando nós começamos a nossa caminhada. A nossa caminhada em oração, a nossa maturidade em oração, ela vai passando por níveis. Ela vai crescendo, vai se desenvolvendo. Graças a Deus. E maturidade espiritual, ela fala muito sobre você não orar somente pelas suas necessidades, mas você ficar disponível para orar pelo plano do coração de Deus. É uma vida de crescimento que você não se distrai tão facilmente.
que você se foca naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu tenho um bebê, ele completou 8 meses agora, e eu estava brincando esses dias com ele, e eu vendo. Eu dava um brinquedo, ele passava 1 minuto brincando. Quando eu mostrava outro, ele soltava e pegava o outro. E eu fiquei pensando sobre distração. Como um bebê é rápido de se distrair. Ele já passa por outro brinquedo, já quer. E muitas vezes, nós começamos a nossa vida de oração dessa forma, nos distraindo, começa a orar por algo, daqui a pouco para, começa a orar por outro motivo, desiste, não permanece, não fica firme. Mas isso é o estágio de meninice. Esse é o estágio de bebê espiritual. Esse é o estágio quando a gente começa. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai avançando. A gente vai deixando as coisas de menino e a gente começa agora a experimentar coisas novas em Deus. Ficar aberto, o coração se expande para ouvir o que Deus tem para essa fase e para essa estação. Lá em 1 Coríntios, eu quero que você abra a sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É expectativa do coração de Deus que a gente cresça na nossa vida de oração, que a gente eleve o nosso nível de oração. Como assim, Miriam? Sair da oração só vendo as suas necessidades, a sua própria vontade. Nós aprendemos no Rema que nós dependemos da ajuda do Espírito Santo para as nossas orações. Então, a oração, quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que nós podemos depender da ajuda do Espírito Santo. Nos movemos junto com o Espírito Santo. Ficar sob a liderança do Espírito Santo em nossas orações. Lá em Romanos capítulo 8 diz assim: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe de fato, e Ele nos ajuda como orar. Então, quando nós adquirimos o nosso avanço, mudamos de níveis em oração, nós vamos aprendendo que oração é depender do Espírito Santo, é orar o plano que está no coração de Deus. Não é que você vai ter as suas próprias orações, você vai ter, nós aprendemos no Rema, vários tipos de oração, oração da fé, oração de consagração, oração da adoração, mas existe a oração que você depende da sugestão do Espírito Santo. Amém? E aí, a gente entende que a maturidade, ela não acontece da noite para o dia. Existe tempo, existe paciência, existem processos pelos quais nós passamos para adquirirmos os níveis que vamos avançando. Mas isso não nos dá o direito de não sairmos do nosso nível e avançar. Isso não nos dá o direito de parar um pouquinho, de tirar o foco da nossa vida, da nossa oração, das nossas necessidades e colocar a nossa oração disponível para Deus. E aí que acontece o quê? Que nasce a oração da intercessão. Você pode botar o slide? A oração de intercessão, ela nasce com essa profundidade de você buscar o que está no coração de Deus. Billy Graham uma vez disse que o céu está cheio de respostas para orações que nunca foram feitas. Na intercessão, nós vamos fazer orações que talvez você nem possa imaginar aquilo que você vai estar orando, mas você vai estar disponível. Você vai estar como o tema na brecha, se colocando no lugar onde Deus pode agir. Deus age na terra através de mim e de você. E nós somos aqueles que vamos escutar o coração de Deus e começar a colocar em prática aquilo que Ele quer fazer. A palavra intercessão, ato de interceder, pedido a favor de outro, intervenção conciliadora. É nesse lugar, a maturidade espiritual nos leva para esse lugar. De não somente orar agora só pela minha própria vida, mas agora eu vou gerar pessoas, eu vou gerar outras pessoas, eu vou ser um canal que outras pessoas conheçam a você. Por quê, queridos? Você, como eu falei no começo, você foi resultado de alguém que orou por você. Eu não sei se você lembra, eu sei exatamente. Algumas eu sei, outras talvez eu nem saiba. Mas eu sei quem orou por mim para estar aqui, cumprindo o plano de Deus. E eu tenho muita gratidão por essas pessoas que pagaram um preço. É um ministério de bastidores. Não é visto.
É um ministério que não é aplaudido, digamos assim. Não é aplaudido talvez por pessoas, mas pelo céu. Existe uma atenção no céu para o ministério da intercessão. Aí você diz, Miriam, mas é só para alguns, para as irmãzinhas do coque, né? Ah, intercessão. Quando eu estou dando aula no Rema, eu já ensinei essa matéria há um certo tempo. E vem aquelas pessoas que dizem, mas a intercessão tem um mistério. Eu tenho um ministério da intercessão, daquelas irmãzinhas do coque, do reteté. Não, queridos, é para o corpo de Cristo. A intercessão é para todos. Ninguém fica quem? Ninguém fica fora dessa responsabilidade. Porque quando Deus nos chamou para o plano dele, foi para que a gente possa servir a ele em oração. Ouvir o coração de Deus. Talvez estamos sendo muito rápidos para sair da presença de Deus. Porque a nossa agenda está muito cheia de compromissos. Mas nós precisamos entender que eu fui chamada, você foi chamada, para colocar em primeiro lugar aquilo que precisa ser colocado em primeiro lugar. E é ouvir do coração de Deus. Não se apresse para sair da presença antes de ouvir o coração de Deus. Não seja rápido demais em fechar os seus ciclos, fechar o seu dia a dia, sem antes ouvir o que Deus tem como instrução para trazer para aquele dia. Tem alguns exemplos na Bíblia que eu queria citar, bem rápido. A definição, pode voltar lá que eu vou ler. Intercessão está entre Deus e os homens, a favor destes, tomando o seu lugar e sentindo sua necessidade, de tal maneira que luta em oração, até a vitória na vida daqueles por quem intercede. Que privilégio vocês têm entre Deus e os homens, lutando batalhas. Batalhas essas que um dia foi por você e você está aqui se alimentando. Mas não é justo parar em você. Pode continuar. Os exemplos que nós vemos na Bíblia, vários exemplos, eu trouxe só alguns. Abraão suplicou por Ló, e esse foi liberto da destruição de Sodoma e Gomorra. Abre lá a sua Bíblia. Lá em, deixa eu ver aqui, Gênesis, capítulo 18. Na verdade, capítulo 19. No capítulo 18, nós vamos ver ali o diálogo entre Deus e Abraão. Sodoma ia ser destruída e Gomorra, e Abraão ele começa a interceder. Senhor, você está sabendo que o justo e o injusto vão ser tudo destruídos, mas é justo, Senhor, que as pessoas justas sejam destruídas. Se tiver 50 justos, vai trazer a destruição. E Deus, não, Abraão, eu vou livrar. E ele vai conversando com Abraão, e ali vai o diálogo entre ele e Abraão. Entre Abraão e Deus, e vai 40 justos, 30 justos, 20 justos. Quando chega nos 10, aí Deus diz, não, Abraão, eu vou livrar. E no capítulo 19, versículo 29, diz assim, contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando do meio da destruição, que engoliu as cidades da planície. Então, a gente vê aqui um ato de intercessão. Outro exemplo, Moisés. Moisés intercedendo por Israel. Quando o povo se revolta contra Deus, e eles criam um bezerro de ouro contra o que Deus estava fazendo, contra o que Moisés estava fazendo. Mas Moisés começa a interceder pelo povo. Senhor, não destrói. E eu não destrói. E lá no Êxodo 32... no versículo 30 e diante diz assim, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer a expiação por este pecado. Moisés voltou e disse ao Senhor, que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para-se deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escrevestes. E o Senhor, porém, respondeu a Moisés, Moisés, apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Samuel, outro exemplo. Ele ora constantemente pela nação. E lá em 1 Samuel, no versículo 12 e 23, diz assim. Samuel intercedendo pela nação e diz, longe de mim pecar, deixando de orar por vocês. Então você percebe que não é somente uma vontade em si, mas é um ato de responsabilidade. Quando nós estamos avançando, estamos deixando que o crescimento, contribuindo para o crescimento, a maturidade espiritual, nós agarramos o senso de responsabilidade. Nós somos agora responsáveis
pelos planos que Deus quer gerar. E talvez se eu soubesse que Deus queria contar comigo e eu não der atenção, eu ia ficar triste. Porque eu quero fazer parte do que Deus está fazendo nessa terra. Eu não quero ficar alheia do que Deus está trabalhando. Mas eu quero contribuir para o plano, para o propósito. Então eu quero agarrar a minha responsabilidade no corpo de Cristo. Ah, Miriam, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo. Queridos, a oração de intercessão, você pode estar em qualquer lugar. E você pode começar a se doar para Deus. Onde você está? Você pode, Senhor, estou aqui. Tem algum motivo? Eu sempre comparo a intercessão como o corpo de bombeiros. Tem algum bombeiro? O bombeiro está fazendo o que tiver lá, dormindo, roncando, o que for. Mas quando toca a sirene, ele se coloca no lugar de servir, apto para correr naquilo que ele foi chamado para fazer. Queridos, existem emergências no coração de Deus que nós não temos tempo a perder. E nós precisamos estar atentos. Nós não podemos viver num mundo só de viver a minha vida, viver as minhas coisas. É só uma mão, vem aqui, resolva aqui, Senhor. Ou procurar a Deus só quando nós estamos precisando. Isso não é uma comunhão com Deus. Mas a comunhão com Deus é andar com Deus. É ouvir a Deus. É obedecer a Deus. É servir a Deus. Tem uma foto que eu queria que mostrasse do bebê. Da última vez que eu preguei, eu falei sobre isso, mas eu gosto muito desse exemplo, porque foi um exemplo que aconteceu aqui na nossa casa, na nossa igreja. Acho que foi em 2023, aconteceu o terremoto na Turquia. E nós estávamos lá no COV, lá no ministério, orando. E eu lembro que estava eu, Simon e outras pessoas, estávamos orando pelo terremoto. Não sabemos o que orar, porque vai muito mais além do nosso entendimento, da nossa compreensão. E a gente orando naquele momento no COV. E aquela oração no horário foi encerrada, mas a gente continuou com aquela emergência dentro do nosso coração. Deus queria trabalhar, Deus queria salvar, Deus queria se mover. E a gente continuou com aquela nota no nosso coração. E a gente chegou aqui no culto do Espírito, no culto de oração, na terça-feira, era no mesmo dia. E Simon, na ocasião, a gente começou a orar pelo terremoto. E Simon começou a clamar. E daqui a pouco Simon começou a ninar. E na oração, não sei se você estava aqui nesse dia, e daqui a pouco estava todo mundo ninando aqui. Talvez se tivesse um visitante, esse povo está tudo doido agora, tudo ninando. O que é que está acontecendo, queridos? Não importa o que as pessoas vão pensar. Não importa o que as pessoas vão achar. Você não tem que estar preocupado mais com as pessoas do que servir a Deus. Do que ao correr, buscando ajudar o coração de Deus. Nós não podemos ficar presos à nossa reputação. Nós não podemos ficar dentro daquela caixa de não se mover, de não, vão pensar o quê? E daí? Se move com Deus, deixa Deus te usar, deixa Deus derramar através da sua vida. E eu lembro que naquele culto estava todo mundo ninando. E haja ninar, a gente não sabia o que era, o que estava ninando. Nada fazia sentido, porque às vezes nem faz sentido. Você talvez vá orar por uma pessoa que você conhece, outros talvez que você nunca viu na vida, está tudo bem. O importante é você estar na brecha, nesse lugar, que gera coisas no reino do Espírito. Tem projetos que precisam ser gerados, tem pessoas que precisam ser levantadas, tem pessoas que precisam ser livres da morte. Por quê? Porque nós vamos gerar pessoas. A responsabilidade é nossa, é da igreja. E eu acredito que durante esse mês, nós estamos colocando luz. Não é à toa que nós levantamos esse tema, para que a gente aprenda, não é somente sentar, ouvir, mas é a luz entrando para que a gente comece a operar, que a gente comece a trabalhar. O alimento foi dado, a luz chegou, pois não tem tempo mais, vamos avançar, vamos colocar em prática, vamos começar a aprender. E eu lembro que a gente ninando, tá, e passou, foi quase o culto todo ninando, e acabou. Veio aquela nota de alegria, foi feito, está tudo certo. E a gente vai para a nossa casa, no outro dia de manhã, o que acontece? A imagem no jornal. Um bebê de 2 meses é resgatado com vida dos destroços após 128 horas no Haiti, na Turquia. E a gente lembra exatamente das nossas orações ninando,
cuidando. Mas como um bebê, com 2 meses, 5 dias aproximadamente debaixo da terra, como é que ele escapou? Aí um missionário da Jocum mandou uma mensagem para Simon e disse assim: algumas crianças foram resgatadas depois de 4 dias, sob escombros, e disseram que não estavam com fome, pois um homem de branco vinha e dava comida e água para elas beberem. Queridos, nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos brincando de intercessão. É algo sério, que precisa investir na nossa vida. Aquilo que você investe, aquilo que você dá valor. E nós precisamos sair do confortável demais. Estamos querendo ministério para pregar? Estamos querendo ministério só para ter uma boa palavra? Ministério não é sobre isso. Ministério é sobre vidas. Ministério é sobre você investir em vidas. É você colocar pessoas para serem geradas através de você. Quantas vezes eu estava sentada ali como uma adolescente, sentada ouvindo. E quantas vezes Rita subia aqui no púlpito e dizia: eu estou intercedendo pelos meus filhos, solteiros ainda. Cadê os pais intercedendo pelos filhos? Gerando seus filhos em oração, construindo o futuro deles. Nós não queremos perder tempo, mas é os nossos filhos. Imagina um estranho. E Rita dizia, todos os dias, eu oro não sei quantas horas, entendeu? Pelos meus filhos, oração em tranco no quarto, oro em línguas. Talvez você não tenha um quarto trancado, mas tem um carro, tem um banheiro, tem uma calçada, seja o que for. E você gera os seus filhos, gera os seus filhos. Semana retrasada eu estava em casa, pronta para sair. E Fernanda disse assim, Miriam, vamos trabalhar? E eu disse, Fernanda, agora eu não posso. Eu preciso ficar em casa. E ele não entendeu bem, eu não posso sair agora. E eu lembro que naquele momento, eu me tranquei na minha sala, eu comecei a orar. Eu não sabia pelo que eu estava orando. E deu 8, deu 9, deu 10, e eu orando. E eu só vinha a palavra, luz, intervenção. Luz, intervenção. Eu não sabia o que era que estava acontecendo. E aquele peso de intercessão saiu do meu coração. E logo depois eu fui conversar com uma amiga. E Davi, ele estava um pouco gripado. E eu conversando com ela, eu disse, tu faz o quê quando lê, quando me acontece? Porque bebê geralmente não dá remédio, todo o processo. E ela disse uma palavra. E quando ela disse aquela palavra, a luz brilhou. E aí eu levei Davi exatamente no lugar que ela tinha encaminhado. E quando eu cheguei lá, a médica disse, você chegou na hora certa. Porque poderia ter tido complicações. Mas porque você agiu muito rápido, Davi foi poupado e Davi foi livrado. É sério. A intercessão é algo sério. O peso da intercessão. Gerando coisas no Espírito. Jesus é o próximo exemplo que está aqui. Jesus, antes dele partir, ele fez lá em João 17, ele fez a oração sacerdotal, que todos conhecem. Senhor, não tira do mundo, mas livra eles, protege eles. E Paulo intercedia. Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, eu quero que você abra sua Bíblia. Diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava nesse lugar onde ele gerava. Ele gerava pessoas. E é engraçado porque ele diz, como é que diz, peraí, deixa eu ver aqui. Que diz assim, né? Meus filhos, por quem de novo? Ele já tinha sentido as dores de parto. Ele disse assim, não acredito que perderam o que eu investi. Mas eu vou desistir não. De novo, eu vou investir no seu crescimento. Eu vou orar por você. Eu vou sentir de novo as dores de parto. Até que Cristo, não sei se vai demorar. Mas até que Cristo seja formado em vós. O problema é que nós não vemos resultados, mas desistimos rápido. Estamos nesse lugar de orar pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pela nossa vida.
intercedendo pelos nossos, aí a gente não vê resultados, Deus não vai fazer não, e desiste. Paulo estava, imagine se Paulo tivesse desistido. Mas isso até que Cristo seja formado em vós. Existe um tempo para que Cristo seja formado nas pessoas. Existe um tempo para que os novos convertidos, eles fiquem enraizados. E nós não podemos deixar de orar pelos novos convertidos. Ah, aceitou Jesus, pronto. Agora cada um que cuide. Não, queridos. Você já imaginou? Eu disse, Davi, você nasceu, vai ficar aí agora no chão. Quer comer, se levanta e vai comer. Não, queridos, é um bebê, precisa de mim. Ele precisa que eu cuide, ele precisa que eu alimente. É um tempo. E por que nós estamos deixando os novos convertidos alheios? Se converteu, aceitou Jesus, agora é você e Deus. Não, a igreja tem a responsabilidade de cuidar dos novos convertidos. De dar o alimento, de dar o espaço para que eles cresçam. Agora, eles crescendo, você não vai ser uma muleta para eles. Eles crescendo, eles adquirindo um alimento sólido, sendo expostos à unção. Aí sim, queridos. Não vai ficar um adulto com uma chupeta na boca. Ele vai crescer, ele vai se desenvolver, aí sua parte você fez. Mas isso é o corpo de Cristo. A gente gera, a gente cuida, a gente deixa com que as pessoas cresçam. A gente faz a nossa parte, aí a gente pula para outro. Mas tudo isso nós vamos ouvir do coração de Deus. Existe um chamado de Deus para esse tempo. Para que a gente se levante e assuma o nosso papel, a nossa responsabilidade em oração. De gerar pessoas. Um intercessor, ele muda nações, ele muda destinos, ele muda pessoas. Nós estamos lá no COV, quando nós estamos orando por pessoas que nunca vi na vida, lá do outro lado do mundo. Mas um dia, queridos, um dia, quando a gente chegar no céu, nós vamos nos encontrar com as nossas orações. Pessoas que aceitaram Jesus. Você já imaginou esse bebê? A oportunidade que ele vai ter de agradecer por pessoas que oraram e não desistiram da vida dele? Eu sei que existe gratidão no seu coração pelas pessoas que se levantaram por você e oraram. Mas nós precisamos continuar. A oração, ela não para em nós. Ela vai além de nós. A oração não fica em nós. Mas ela vai muito além. Se a oração está parando em você, precisa rever. Porque a proposta de Deus, ela ia além de nós. É nos movermos com Deus. É fazermos orações guiadas pelo Espírito Santo. Lá em Isaías, no capítulo 62, versículo 6. Diz assim: ó Jerusalém. Deixa eu ver se é essa versão mesmo. Eu quero ler na amplificada. Diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas, eles nunca se calarão, nem de dia e nem de noite. Vocês que fazem missão do Senhor, não se calem. Não dê descanso a Ele, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Deus espera por uma igreja madura, que vai orar os planos do coração de Deus e vai colocar em prática tudo aquilo que Deus quer. Deus quer atuar hoje. Deus quer alcançar hoje. E nós não podemos ficar aqui no que Ele quer fazer exatamente hoje. Eu lembro nos condomínios que a gente trabalha no projeto de evangelização. E a gente lá, no dia da reunião, a gente orava lá no COV. E quantas vezes vinha aquelas palavras, suicídio, suicídio. A gente orava, quebrando isso, não aceitando, rejeitando, assumindo o lugar, tomando as rédeas. Guerreando, lembra? Guerrear. E eu lembro que a gente pegava as rédeas, colocava as coisas no lugar. E à noite, quando a gente estava lá no pensamento, no condomínio, quantas mulheres chegaram para a gente e disseram assim: eu passei a tarde hoje, pensando em uma estratégia para tirar a minha vida. Mas eu não conseguia. Não conseguia porque tinha oração.
segurando? O que as suas orações estão segurando? As suas orações estão segurando as suas necessidades? Se for, hoje é o dia de você vencer e romper. Mas as suas orações, elas precisam segurar o coração de Deus. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre aquilo que você faz, mas sobre aquilo que você é. A gente vê tantos exemplos na Bíblia, que pessoas se moveram. Esther, Davi e tantos outros. Ocuparam o seu lugar de responsabilidade. Você tem responsabilidade na sua casa. Você tem responsabilidade nos seus. Restaurar, queridos, as orações. Está sempre muito forte, o Mané conversando comigo sobre isso, essa semana. Restaurar, sabe? Interceder pelos nossos filhos. A responsabilidade, às vezes estamos jogando a responsabilidade para a igreja. Para o departamento que ele faz parte. Mas antes do departamento que ele faz parte da sua vida. Ele faz parte de você. Então, nós temos a responsabilidade de gerar, de preparar o caminho para eles. De colocar os trilhos por onde ele vai passar. Mas eu não tenho filho. Mas você é filha, você tem mãe, você tem pai. Em 2013, eu já vou encerrar com esse exemplo. Eu gosto, às vezes, de dar exemplo, porque são nesses exemplos que a gente termina se identificando. E a gente aprende, é assim que faz. Olha como faz. E em 2013, eu e Fernando estávamos dando aula no Rima, bem intenso no itinerante. A gente saía em fevereiro e voltava em dezembro, praticamente. Até o ponto de a gente esquecer o apartamento que a gente morava. E chegar na porta e dizer assim, qual é o número mesmo do apartamento? Porque a gente vivia dentro de uma mala, viajando. E naquela ocasião, a gente ia viajar em agosto. E minha mãe chegou para mim e disse assim, Miriam, eu fui no médico, eu estou com problema de coração. Tem umas veias entupidas no meu coração. E eu vou ter que fazer uma cirurgia. E eu estava naquela situação, se eu ia dar aula, se eu ficava. E Deus falou comigo, Miriam, você vai. E eu cuido dela. E eu lembro que eu fui com o meu coração pesado, eu fui dar aula, viajei, porque eu só ia voltar depois. E eu fui dar aula, mas todos os dias eu ficava com aquela agitação dentro de mim. Meu Deus, como é que ela está? Todas as noites ela passava mal. E era aquela situação. E eu me lembro que uma noite eu estava na cama estudando. E eu senti aquele empurrão assim para orar. Corra, vá orar. Literalmente era alguém empurrando. E eu fui para o quarto. E quando eu já estava no quarto, fui para o banheiro orar, era o único espaço que tinha para eu ficar sozinha. E aí eu fui orar, e eu senti uma dor muito forte no meu coração. E eu orava em línguas, e eu dizia, Senhor, isso é com minha mãe. O que está acontecendo? Senhor, me diga, é com minha mãe. E as lágrimas escorriam, e orando, e aquela dor no coração muito forte. Mas daqui a pouco, continuei orando, e aquilo se acalmou. E a paz veio. Porque a intercessão é quando você começa. Mas você não para porque você quer parar. Você para quando a nota de alegria chega. E você diz, pronto, chegou. A resposta chegou. E eu lembro que aquela paz veio. Aí eu fui dormir. E no outro dia de manhã, era o dia da cirurgia. E aí, como foi a noite? As meninas não passei mal. Foi a primeira noite que eu não passei mal e passou. E ela foi fazer a cirurgia. E demorando. Quando foi chegando já perto da noite, a amiga dela liga e disse, Miriam, tu acredita que não teve cirurgia? E eu fiz, como assim? Não, o médico disse que não tinha mais nenhuma veia entupida. Estava limpo. O coração dela estava como o coração de uma criança. Não tinha mais nada, queridos. Batalhas nós vencemos em oração. Lutas, nós travamos em oração. Nós pegamos a causa de pessoas. Talvez queira dizer, seu familiar não sabe nem como orar, mas você diz, eu sei orar. Eu sou uma pessoa madura. O diabo também sabe que você sabe orar, sabia disso? Que não é somente você saber, mas não é as pessoas que sabem, mas o diabo sabe que você sabe orar. E ele não quer que você pare e ore.
Aí começa a colocar um monte de distração, como um bebê. Pega um brinquedo, solta outro, pega um brinquedo, solta outro. Não, queridos, essa é a hora de você se focar. De você dizer que eu não saio até que se complete o que Cristo quer fazer. Eu não solto, eu não abro. É você entendendo que você não é mais um menino, não é mais uma criança. Mas você é alguém responsável em oração. Deus pode confiar em você. Deus pode te acordar de madrugada, sim. Deus pode te pegar no trabalho, no emprego, lá no seu consultório, onde você estiver, e Deus, é agora. Olha a sirene da emergência. Olha o bombeiro, agora, vamos, ora. E você se coloca, Senhor, eu estou aqui. Eu estou pronto para aquilo que você quer fazer. Existe agora mesmo desejos no coração de Deus. Para que a gente possa orar. Eu queria chamar o louvor. Nós passamos esse mês de abril sendo despertados para esse tema. Não é à toa, queridos. A nossa igreja é uma igreja madura em oração. Você não vai ficar tão dependente de imposição de mãos. Você não vai ficar tão dependente de pessoas orando por você. Porque você aprendeu o caminho das pedras. Você é alguém que sabe se mover com Deus. Andando com Deus, se movendo com Deus. Pegando as causas de Deus. Que Ele vai chegar, talvez você já tenha uma lista pronta. De coisas que você quer pedir pela sua vida, pelos seus interesses. Mas vai chegar um ponto de maturidade. Que você vai dizer, Senhor, eu sei que eu tenho tantas coisas para pedir por mim. Mas agora eu não quero abrir nem minha lista. Eu quero saber qual é a sua lista, Senhor. Quais as pessoas que você quer alcançar hoje? Quais são as pessoas que você quer que eu sirva? Quem são as pessoas que precisam nascer hoje? Quem são as pessoas que precisam receber livramento? Senhor, eu saio de cena. A maturidade te tira de cena. A maturidade te tira do púlpito. A maturidade te tira dessa necessidade de ser visto. Mas a maturidade te leva a um lugar de ser visto por Ele. De ser reconhecido no céu. Eu fico pensando tantas vezes. A sirene tocando. E Deus, meu Deus, olha, não, meu Deus, né? Mas eu acho que fica aquela procurando. Quem está com os ouvidos atentos. Tantos agarrados nas suas próprias coisas. Na sua própria vida, na sua profissão, agarra e não solta. É tão precioso, é tão bonito, mas não é tudo. Agora o chamado dele, queridos, é tudo. Que alegria, queridos, é saber que eu contribuo para o que Deus quer fazer nessa terra. E uma das minhas orações desses últimos dias tem sido, Senhor, não me deixa fora daquilo que você está fazendo na terra. Não me deixa fora. Ainda que seja lá escondidinho no canto. Não importa, queridos. Importa que Ele está vendo. Os céus estão aplaudindo. E as suas orações estão subindo como um aroma a Ele. Quero que você fique de pé. E eu queria agora, queridos, que você começasse a interceder pelos seus. Se você estiver com seus filhos, os filhos não estão, né? Estão lá em cima. Mas você pode começar a interceder, queridos. Queridos, essa oração aqui, essa intercessão aqui, pode gerar 5 anos para frente. Pode gerar 10 anos para frente. Pode gerar uma década. Joga palavras, joga luz sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre os seus pais. Porque quando você começa a ouvir o coração de Deus, não ora esperando os sentimentos. Nós não nos movemos pelos sentimentos. Oração vai muito mais além de emoções. Oração é um comando da parte de Deus. Ore em línguas, querido, e busca as palavras.
Busca a instrução do coração de Deus. Busca aquilo que Ele quer fazer através de você. E quando você está intercedendo pelos seus filhos, pelo seu marido, pelos seus pais, vai vir pessoas, Deus vai colocar pessoas no seu coração, para que você interceda, para que você clame. É a sua vizinha, é a pessoa quando você trabalha, é a pessoa lá no Japão, é uma pessoa na África. Deus vai te dar localizações, Deus vai estar trazendo pessoas à sua mente, para que você possa orar. Oh Senhor, nós somos casa de oração. Casa de oração. Nós somos casa de oração. Nós somos aqui o seu povo, para ouvir a sua voz, para ouvir os comandos do seu coração. E nós queremos colocar em prática. Nós mergulhamos nesse lugar. Nós entramos em novas salas espirituais. Senhor, traz maturidade ao seu povo. Maturidade na oração. Eles tendo experiências pessoais. Eles sendo despertados. Obrigado pelo destravar na vida de oração dos meus irmãos. Obrigado porque é o caldo grosso aumentando. Um caldo mais grosso, um alimento mais sólido. Um alimento que dá sustância. Um alimento que dá força. Você não é uma pessoa fácil que o diabo se distrai você. Mas você é alguém que agarra as causas. Você é aquele que sabe gerar. Você sabe gerar no reino do Espírito. Eu declaro uma maior sensibilidade. Uma sensibilidade tão forte para você discernir os planos, os propósitos do coração de Deus. Discernimento. Obrigada, Jesus. Foi aberta a temporada. Aberta a temporada. Aberta a temporada que você mergulha em novas águas. Aberta a temporada que você experimenta do vinho novo. As águas subindo. As águas subindo. E você perdendo o controle. Você perdendo o controle da sua vida. Você perdendo o controle dos seus pensamentos. E você deixando Deus te conduzir os seus pensamentos, as suas ações. Obrigada, Jesus. Obrigado, Lararaçô. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo espírito de oração. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome